Olá! Hoje nós vamos falar sobre Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, que foi o livro que eu escolhi para o Desafio Literário do Tigre do mês de junho. O tema eram autores queridos, aquele autor que você gosta tanto, que é um prazer ler sempre mais um livro dele. Então eu escolhi o Neil Gaiman porque eu realmente amo o Neil Gaiman, e como todo amor, ele tá ali firme e forte, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Porque eu não amo tudo que ele faz, mas quando eu amo, é de verdade. Então é isso. Como eu disse pra vocês, o livro que eu escolhi foi Lugar Nenhum. Tá aqui a capa. Essa aqui é a edição da Conrad. E eu escolhi esse livro por vários motivos. Um deles é porque eu tinha ele em casa. Outro é porque ano passado, eu ouvi o radiodrama da BBC e tinha ficado encantada. Gente, vocês não têm ideia do que é aquele radiodrama. É muito legal. Assim, são 6 episódios e assim, vale muito a pena. Infelizmente, assim, você tem que saber inglês para poder ouvir, porque é rádio, não tem como conseguir um roteiro em português. Mas é muito legal. O elenco, assim, é fantástico. Os personagens principais são interpretados pelo James McAvoy, pela Natalie Dormer, Benedict Cumberbatch, o Anthony Head, como é o nome dele? Robert Cribbins. Esqueci o nome. É o ator que faz o avô da Donna em Doctor Who. E também tem não consigo lembrar de todo mundo agora, mas sim, são autores muito legais, que tem uma voz boa, tem uma capacidade interpretativa muito boa, e o radiodrama é assim, fantástico, eu fiquei encantada. O problema é que eu gostei tanto que eu tinha acabado de comprar o livro, eu falei, agora não vai dar pra ler o livro, porque estava muito na memória. Então eu esperei um tempo, falei, uma hora eu vou ler. Então surgiu esse desafio, surgiu o tema do desafio agora de junho. Eu pensei, fechou, vou ler Lugar Nenhum. E eu não me arrependi, o livro é muito legal. Enquanto eu lia, embora dessa vez eu estivesse lendo em português, eu ia lembrando das vozes as vozes em inglês quando eu ouvi o radiodrama. Então eu meio que imaginava as pessoas que eu imaginei enquanto eu estava ouvindo a dramatização. E eu descobri também, descobri isso só agora, bem depois, que na verdade Lugar Nenhum, Neverwhere em inglês, ele foi feito como uma peça, como uma minissérie para a BBC também, para a BBC 2, o Neil Gaiman escreveu. Teve uma minissérie em 6 episódios, tudo tranquilo, só que depois disso, o Neil Gaiman... minha gata tá aqui me arranhando. Depois disso, ele resolveu pegar e rechear um pouco mais a história e finalizou o livro e lançou o livro. A história é uma história, na verdade, bem simples. Eu sempre falo isso, né, que a história é simples, é porque as histórias são simples mesmo. É a forma como elas são contadas que fazem a diferença. Nesse caso, imagina assim, existe uma Londres. A história se passa em Londres, né? Então imagina uma Londres de cima e a Londres de baixo. A Londres de cima é aquela Londres que todo mundo conhece, todos os dias todo mundo ouve falar. A Londres de baixo é um submundo, é um mundo que ninguém ouve falar, que ninguém consegue enxergar, somente quem mora na Londres de baixo. Tanto que as pessoas que por algum motivo escaparam para Londres de baixo, assim, caíram por um motivo que seja, elas deixam de existir para Londres de cima. As pessoas param de olhar, as pessoas não sabem da existência delas. Então, a história se desenvolve em torno disso, em torno de uma moça, a Lady Dor, que a família dela toda foi assassinada, e ela sendo perseguida também, ela tenta fugir. E para isso ela se lança, ela tem o poder de abrir portas para onde ela quiser, ela consegue abrir uma porta para Londres de cima, e o Richard Mayhew, ele enxerga a Lady Dor. É uma coisa que as pessoas geralmente não fazem, a menos que alguém da Londres de baixo fale com a pessoa da Londres de cima, mas ele viu ela caída no chão, toda ensanguentada, né, tipo machucada e tal, e ele a salva, e com isso a vida dele vira de cabeça para baixo. Porque
ele toma assim, ele toma um gostinho, um gostinho não é essa palavra, ele tem um relance, ele tem não é essa palavra, esqueci, um vislumbre da Londres de baixo. Então ele começa a ajudar a Lady Dora a encontrar alguém que possa dizer quem foi que matou toda a família dela. Então ele se reúne com outros personagens, o Marquês de Carabás, a Hunter e alguns outros, e tentam encontrar o anjo Islington, que, segundo foi deixado um recado pelo pai dela, poderia ajudá-la nessa situação difícil. Então a história toda se desenvolve nisso, é bem legal. Aí você vai descobrindo mais ou menos quem é mocinho, quem é vilão, quem não é nenhum nem outro, tá ali no meio do caminho. É bem interessante a forma como ele conta a história. E eu acho legal porque... Desculpa. É legal porque o Richard, ele não é um mocinho comum. Ele é uma pessoa, quando eu digo comum é porque pra literatura em si. Ele é uma pessoa normal, assim, ele é um cara super normal. Ele é tão normal que... Na verdade, eu acho que ele é normal demais, assim. A vida dele, ele meio que deixa a vida levar, assim. E esse é o problema. Ele não se impõe diante das situações, ele não se impõe diante das dificuldades. Ele é noivo, a noiva faz gato e sapato dele, ele gosta da noiva de verdade, mas ele não se impõe, e isso faz com que ela acabe pisando nele, fazendo dele aquilo que ela quer. O pessoal do trabalho também, falta um pouco de atitude da parte dele. E todo o tempo que ele passa do lado da Lady Dora, você verifica esse personagem que é um personagem meio fraco. Não é que o personagem seja fraco, ele é uma pessoa fraca. E essa fraqueza dele, essa normalidade dele, às vezes irrita um pouco quando você está lendo, irrita um pouco quando você está ouvindo também o radiodrama, mas ele vai se transformando aos pouquinhos, não é nada brusco, não é nada da noite pro dia, não é uma coisa assim, ele era desse jeito, depois ele foi lá pro último patamar, não é isso. Mas é uma transformação gradual e nem é total, é realmente de mostrar o desenvolvimento da pessoa, e não só dele, como dos outros personagens também, é bem legal. Então eu acho que vale muito a pena ler. Eu gosto muito do Neil Gaiman, como eu já falei, é um amor profundo, fiel. Então, os momentos bons e ruins, mas esse aqui é um dos momentos bons. Então, como o livro existe em português, então eu recomendo demais para vocês lerem, Lugar Nenhum. Se vocês entenderem inglês, ouçam o radiodrama da BBC. Eu encontrei, na época eu ouvi na rádio, mas tem disponível no YouTube também, se você estiver interessado, dá pra dar uma procurada, você encontra. E eu descobri recentemente, como eu falei, que ele foi escrito para ser uma minissérie, então eu encontrei umas partes da minissérie também no YouTube e achei muito legal, que quem interpreta o anjo Islington na minissérie é o Peter Capaldi, que é o novo Doctor, e eu sou apaixonada pelo Doctor Who, e gosto demais do Peter Capaldi como ator. Então achei muito legal ver as cenas que ele aparece como anjo Islington. E diga-se de passagem, quem também interpreta o Islington no radiodrama é o Benedict Cumberbatch, mas eu gostei mais do Peter Capaldi do que do Cumberbatch como o Islington em si. Embora eu goste muito do Cumberbatch, gosto demais da voz dele, como o Islington ele não fez muito na minha cabeça. Mas, enfim, isso são outros 500. Então fica aí pra vocês a dica, Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. E é isso. A gente se fala outro dia. Até mais.